irmãos, por favor, retornar o microfone ao pastor. O versículo 4 diz assim: quando se levantar contra ti o espírito do governador, não saia do seu lugar. Quando se levantar contra ti o espírito do governador, não saia do seu lugar. Amém? Muito obrigado, meus amados. Tome o seu assento. Queridos, há um tempo atrás, eu ouvi um relato, o testemunho de um jovem, que o sonho dele era a aquisição de algo muito importante. E ele, com muito custo, com muito trabalho, com algumas economias, ele conseguiu comprar aquilo que ele tanto sonhava. E ele fez uma encomenda pela internet. Passou os endereços e as informações necessárias. Só que a encomenda demorou um pouco para chegar. Houve um atraso, um imprevisto que não estava na programação dele e nem do entregador. E nesse meio tempo de espera, ele recebeu uma proposta de morar em uma casa melhor, em um bairro melhor e trabalhar numa empresa melhor. E ele, tentado por aquela proposta, ele aceitou aquele convite e mudou de endereço. E passou um tempo ele preocupado porque a encomenda dele não chegou. Ele ligou para o lugar onde ele tinha adquirido aquele produto. E quando alguém do outro lado atendeu o microfone, o telefone, ele fez as suas implicações, as suas exigências, as suas prerrogativas. E quem estava do outro lado do telefone disse: olha, a encomenda, ela chegou. Só que quando ela chegou, o Senhor já não estava mais naquele endereço. Então eu queria falar hoje, em poucas palavras, sobre a importância de permanecer no nosso endereço. A importância de permanecer no endereço a qual Deus mandou nós estarmos. Aqui o sábio Salomão, quando ele escreve o livro do Eclesiastes ou o livro do Pregador, esse terceiro livro que Salomão escreve, ele já escreve quando estava vivendo já os últimos 10 anos da sua vida. Ele já era um homem vivido, ele já era um homem experimentado na vida, ele já era um ancião, cujas cães do cabelo já estavam brancas, já tinha experimentado muita coisa, vivido muita coisa, visto muita coisa, passado por muita coisa. E talvez não há ninguém melhor na Bíblia a qual pudesse nos aconselhar acerca disto do que o próprio Salomão, acerca da importância de permanecer no endereço da bênção, a importância de permanecer, glória a Deus, de se posicionar da maneira e do jeito a qual a Bíblia Sagrada exige de um cristão de verdade. E Salomão vem dizendo: olha, o dia que o espírito do governador se levantar contra ti, permaneça no lugar que você está. O espírito do governador, meus irmãos, se nós fizermos aqui uma análise bíblica, se fizermos aqui uma exegese fácil e rápida, o espírito do governador, ele simboliza quem aqui? O adversário, o maligno com a sua sagacidade, o maligno com os seus braços, os seus dardos, o maligno com o seu jeito sujo e covarde de se levantar contra a vida de todo aquele que serve a Deus. Porque é impossível, meus amados, viver uma vida cristã séria. É impossível viver um cristianismo
em algum contexto, em algum cenário, em alguma área da nossa vida, você tenha certeza, o adversário vai tentar nos bombardear. Ele vai de alguma maneira utilizar alguma ferramenta, alguma arma, e muitas das vezes até a vida de alguém, para tentar nos tirar da nossa posição. Qual a posição que Deus nos chamou? Entre tantas da Bíblia, entre tantos posicionamentos que nós crentes devemos tomar, um dos principais é que nós temos que tomar o posicionamento de soldados. Pois Paulo, escrevendo a sua carta ao seu filho na fé, Timóteo, Paulo diz assim: filho, milite a boa milita como um bom soldado de Cristo. Vida cristã, meus irmãos, ela não é feita num jardim florido. Vida cristã, ela não é feita no Alice País das Maravilhas. Vida cristã é um campo de combate. Evangelho é um campo de guerra, é um campo minado. Então nós temos que encarar a vida cristã como se nós fôssemos soldados e que estivéssemos num campo de batalha. E toda vez que o crente não assume uma postura, toda vez que o crente não assumir um posicionamento de guerra, pessoas que estão ao seu lado vão se prejudicar. Olha, eu quero trazer à sua memória o dia que Davi foi apresentado na Bíblia. O dia que Davi aparece na Bíblia. Sabe como é que as pessoas que a Bíblia apresentou Davi? Alguém apresentou Davi para Saul, sabe como? Não foi como tocador de água. Não foi como carregador de marmita e leite. O dia que Davi foi apresentado na Bíblia, não foi como um simples filho mais novo de Jessé. Davi também não foi apresentado na Bíblia como suposto suplente ao reinado no lugar de Saul. Quem foi chamar Davi e quando se apresentou diante de Saul, sabe como é que Davi foi apresentado? Olha, eu conheço um menino que é ruivo, de semblante bonito e acima de tudo é um jovem de guerra. Então Davi, ele foi apresentado na Bíblia como um jovem de guerra, como um soldado. Então este posicionamento era para Davi levar pelo resto da vida. Até o último dia da vida, Davi era para ser um homem de guerra, e ele foi. Davi construiu o seu ministério debaixo de guerra. Davi edificou-se no trono, derramando sangue, subjugando nações, vencendo os filisteus, derrubando o gigante. Então a vida toda de Davi foi debaixo de guerra. Mas toda vez que Davi não assumiu a posição que ele tinha que tomar, alguém do seu lado foi prejudicado. Meu Deus! Quando Davi inventou de não ir para a guerra e ficar em casa para poder dormir até mais tarde, descansar até mais tarde, enquanto seus fiéis escudeiros estavam no exército derramando sangue em nome do rei Davi, ele estava dormindo, cochilando, vivendo de maneira omissa, negligente, e de
até que do alto sejais revestidos de poder. Quem não está no endereço certo, perde a bênção e a promessa. Quem não está no endereço que Deus mandou, corre o risco de viver uma vida frustrada e não receber nada da parte de Deus. Este ano, meus irmãos, é ano de nós nos mantermos firmes nas promessas. É ano de nos mantermos íntegros, em pé e firmes na presença do Senhor. Haja o que houver, venha o que vier, aconteça o que acontecer, Deus quer que você permaneça no seu lugar. Permaneça como uma esposa virtuosa. Permaneça como um filho abençoado. Permaneça como um pai de família abençoado. Permaneça como um crente fiel. Muitas das vezes nós seremos tentados, seduzidos, engodados a sairmos do lugar que nós estamos, mas Deus está chamando a nossa atenção. Eu te plantei lá, eu te coloquei lá, e não coloquei lá você à toa, não te coloquei lá de maneira vã, não te coloquei lá de maneira aleatória. Deus não planta seus filhos em lugares errados. Deus não coloca os seus filhos em lugares incertos. Se Deus te colocou lá, é porque é lá que Ele vai te usar, é lá que Ele vai te honrar, é lá que Ele vai fazer, é lá que Ele vai cumprir na sua vida. Aleluia! Olha o que Salomão diz: ainda que se levante contra ti o espírito do governador, não saia do lugar que você está. Em tempos de crise, Deus permite muitas coisas nós fazermos. Em tempos de vacas magras, Deus nos permite fazer muitas coisas. Em tempo das fases ruins, Deus vai permitir eu e você fazer muitas coisas. No dia que o governador se levantar, Deus permitirá eu e você fazermos muitas coisas. Quando a crise bater na nossa porta, se você quiser chorar, Deus deixa. Se você quiser orar, Deus deixa. Se você quiser vir para a igreja, Deus deixa. Se você quiser clamar, Deus deixa. Se você quiser adorar, Deus deixa. Se você quiser jejuar, Deus deixa. Se você quiser correr, Deus deixa. A única coisa que em tempos de crise Deus não deixa eu e você fazer, sabe o que é? Parar. Desistir. Desistir não está na nossa pauta. Parar não pode estar na nossa agenda. Voltar para trás, esquece. Ministério vem com passagem só de vinda. Quem foi chamado para o altar não tem o direito de voltar para trás. Quem foi chamado para uma grande obra veio com passaporte só de ida, não tem volta mais. Porque Jesus disse lá no Evangelho de São Lucas que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Eu sei que tem pouca gente aqui hoje. Eu sei que talvez poderia ter mais gente aqui no culto. Mas eu sou um tipo de pregador, meus irmãos, que eu não troco a mensagem só porque o culto está vazio. Eu não troco a mensagem, eu não baixo o tom de voz só porque a igreja não está cheia. Tem pregador por aí que se você convidar e ele
que tem se levantado contra vós. Mas a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida é esta: permaneça no seu lugar. Porque maior do que o governador é aquele que nos avistou e nos chamou para esta grande obra. Permaneça no seu endereço, permaneça no seu lugar, permaneça no centro da vontade de Deus, porque o agir do Senhor te surpreenderá, e você está debaixo dos cuidados e das poderosas mãos de Deus.